Tema de hoje, platô de aprendizado. Quando falamos sobre platô de aprendizado, na verdade estamos falando sobre as nuances do aprendizado, a jornada de um guerreiro, a jornada de alguém que busca a evolução em uma determinada área. E olha só o que acontece. A ilusão da juventude, não que ela seja de toda ruim, muito da empolgação, sonho, do desejo ardente do jovem, é o que impulsiona, né? É o que move, na verdade. É que se observarmos a quantidade de incoerências que nós mesmos acabamos por propalar, né? Por falar, por vivenciar da nossa juventude para o momento atual, para aqueles que têm já uma idade um pouco mais elevada como a minha, a gente percebe, na verdade, que aquela ilusão de que teríamos, ao longo da nossa jornada, uma evolução contínua, que o gráfico seria somente evolução, não tem nada a ver com a vida real. Nós nos conectamos com a realidade e quando observamos o comportamento humano ao longo de uma, duas, três, eu já posso dizer 4 décadas, né? Fica muito claro, na verdade, que o nosso gráfico, quando muito bem sucedido, ele é mais ou menos assim. É que do início ao fim, se nos predispusermos a buscar a evolução, a estudar, a treinar, a errar, a testar, vamos sim provavelmente evoluir, não há uma certeza. No meio do caminho nós podemos morrer, no meio do caminho nós podemos nos acidentar e esse acidente ele pode limitar nossas habilidades ou a capacidade de aprendizado, dependendo do nível de sequela que vamos ter que lidar, e tudo isso é vida real. Espero que a questão probabilidade seja sempre a menor, mas acidentes acontecem, coisas acontecem e a vida acontecendo. Voltando agora à ideia do aprendizado, aquela ilusão do jovem de que implementar um determinado nível de entrega, destinar uma determinada parcela de tempo para aquela determinada modalidade, que ele vai evoluir continuamente, é um tremendo equívoco. E aí, quando observamos, por exemplo, aquelas pessoas que acabam de se inscrever numa academia, o pessoal da atividade física sabe bem do que eu estou falando, né? A pessoa que se inscreve numa academia e chega lá, a primeira coisa que ela fala para recepcionista ou para o professor que vai montar o seu primeiro treino é: olha só, eu só não queria, eu não quero ficar muito grande, né? Como se aquilo fosse possível, né? A pessoa, olha só, eu vou montar um treino aqui para ti, um treino mais leve, tá? Porque se tu treinar mesmo, tu vai ficar muito forte, é uma ilusão. E o guerreiro, na verdade, ele lida com um desafio maior do que isso. O guerreiro que ele quer desenvolver múltiplas valências para ter, vamos lá, uma vida plena, no sentido da autoconfiança, da autoestima, de saber que ele consegue se defender, de saber que ele consegue defender e prover os seus, ele vai buscar o desenvolvimento em várias áreas. Ele precisa se equilibrar. Nessa busca pelo desenvolvimento em várias áreas, ele vai ter que ter muito cuidado, né, com relação à intensidade que ele vai dar em determinada área, e ao dosar essas intensidades, ele vai passar por desafios, em algum momento ele vai evoluir mais, por exemplo, na questão do condicionamento físico. E aí, naturalmente, por estar mais envolto na questão do treinamento físico, ele precisa desenvolver um corpo mais forte, ele precisa desenvolver uma resistência maior, ele precisa desenvolver mais força, ele precisa desenvolver mais velocidade, ele tende a ter um desempenho no trabalho e até, eventualmente, um desempenho intelectual mais baixo, por conta do desgaste da atividade física. Isso sem contar que ao longo da jornada dele, em treinamento físico mesmo, falando de preparação física, se ele não souber periodizar, ou seja, alternar intensidade e duração de treinos, de forma madura, ele tende a também enfrentar aí algumas lesões, ele tende a se deparar com momentos de extremo desgaste, onde o rendimento dele vai ser muito baixo, até o ponto que ele começa a conhecer melhor o seu corpo, consegue dosar melhor os seus treinamentos, consegue escutar melhor aquela voz que diz: olha, é hora de segurar um pouco, 3 vezes de tal atividade, 2 vezes da outra, 3 vezes da outra, tá bom para você, porque nós temos sim uma condição chamada individualidade biológica, nós temos sim influência genética. Por óbvio, nós podemos evoluir muito da nossa condição inicial, pensando numa jornada, nós podemos evoluir muito, sim, passando, vamos lá, superando muitas questões, muitas limitações que poderiam ser classificadas como limitações genéticas, etc., mas isso perpassa por todas as fases de evolução. E agora eu vou falar especificamente sobre uma área que eu gosto muito, que é o tiro. O tiro, existe o tiro esportivo, e aí algumas pessoas buscam identificar as valências físicas que são preponderantes para o tiro esportivo e buscam trazer essas valências do tiro esportivo para o tiro policial, para o tiro de defesa,
para o tiro combate, por aí vai. Acontece que o tiro ele exige de você uma série de valências, inclusive algumas delas têm a ver com o seu dia. Então, por exemplo, quando eu comecei a implementar alguns bons anos atrás uma rotina consistente de treinamento de tiro, eu já tinha a maturidade para entender o valor de uma rotina. E na época eu já pensei, olha, é caro, tenho deslocamento até um determinado local, eu vou estabelecer o padrão de uma vez por semana. Então, uma vez por semana me deslocava até um local de treinamento e atirava. Eventualmente conseguia atirar mais, eventualmente conseguia atirar mais vezes ao longo da semana, mas considerava isso como um plus. Também estabelecia esses mínimos, né? Para musculação, por exemplo, no mínimo 3 vezes por semana musculação. Estabelecia esses mínimos para arte marcial, no mínimo 2 contatos por semana com arte marcial. E busco, claro, se eu conseguir fazer 4 musculações naquela semana, 4 treinamentos com peso, né? Treinamento de musculação naquela semana, se eu conseguir fazer 3 treinamentos, por exemplo, de jiu-jitsu, muay thai naquela semana, se eu conseguir atirar 2, 3 vezes, melhor ainda. Mas esses mínimos, eles são bons para equilibrar as áreas da vida, as valências que eu quero desenvolver. Da mesma forma, procuro manter um mínimo de leitura, procuro manter uma jornada de trabalho, inclusive, né, extra PM, que é aqui junto da Escola de Guerreiro, junto com isso que estamos fazendo aqui agora. Tudo isso, tá? Passa por momentos onde, estranhamente, eu involuo. Não sei se você consegue me entender. Você está lá, porra, atirando toda semana. E quando você começa a treinar de forma metódica, quando você começa a atirar, por exemplo, você se predispôs agora, você comprou sua arma de fogo. Comprou sua arma de fogo, fez um curso básico de tiro, gostou e percebeu que você precisa melhorar muito. Aquele diagnóstico inicial. Aí você se predispõe, você busca, por exemplo, aqui no conteúdo do CUSE, o que o CUSE fala sobre treinamento. Ninguém vai falar sobre uma constância, eu já pesquisei muito sobre isso, tá? Ninguém fala sobre um ideal de treinamento, mas eu digo para você que uma vez por semana é uma ótima métrica para você conseguir acompanhar a sua evolução ao longo de uma jornada. É uma frequência muito boa. Atirar uma vez por semana de 25 a 50 disparos, você já vai conseguir evoluir muito nessa jornada. Você vai perceber que nos primeiros treinamentos, nos primeiros meses, tá? Vamos considerar os primeiros 6 meses. São bem clássicos esses primeiros 6 meses. Você tende a só evoluir. Vai ter um dia ou outro que você vai oscilar, um dia ou outro você não vai muito bem, mas no geral, tá? Você vai começar a atirar melhor, você vai começar a atirar mais rápido, você vai começar a ter uma familiaridade muito boa com o seu armamento, você vai começar a solucionar panes mais rapidamente, você vai incluir movimento, vai começar a conseguir rapidamente se adequar ao abrigo, você vai conseguir aumentar o seu repertório e a evolução vai levá-lo a um momento a pensar, tipo assim, caraca, logo logo eu tô no top 10 aí, logo logo eu vou ser tipo super-herói, assim, eu não paro de evoluir. Isso acontece com alguns também no jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial muito eficaz, muito simples, né? E nos primeiros 6 meses você já começa a incomodar alguns graduados, dependendo da sua complexão física, da sua consciência corporal e da facilidade com que você consegue reproduzir as posições. A hora que você entende a mecânica de jogo, você começa a incomodar vários graduados. E você tem a ilusão de achar que essa evolução no tiro, que essa evolução no jiu-jitsu, ela vai ser uma constante. E aí vem as primeiras armadilhas. Simplesmente, em algum momento, você não entende por quê, mas você não consegue desenvolver mais velocidade. Você não consegue melhorar a sua acurácia, você não consegue continuar aumentando as distâncias e se mantendo cada vez mais assertivo. Não, isso não acontece. Lidar com isso é extremamente desafiador. Não é à toa, por exemplo, que no jiu-jitsu, a desistência é enorme na faixa azul. O indivíduo ele evolui da branca, daí pega a azul, ele não sente mais essa evolução. Ele achava que ele estaria finalizando até a família Gracie toda, né? Depois ele entende, tipo assim, porra, o buraco é bem mais embaixo. Isso no tiro também acontece, é forte, e o que acontece na verdade é que o indivíduo, depois que ele desenvolve habilidades básicas que fazem com que ele fique nivelado com a maioria, ele também tende a diminuir a frequência dele no treino. Porque, vamos lá, ele se desenvolveu muito bem, ele ficou 80% nivelado com os tops. Com aqueles meses de treino iniciais, com aquele nível de entrega inicial, ele agora se sente adequado àquele meio. Para ele superar aquilo, para ele realmente começar a efetuar 5 disparos para baixo de 1,9 segundos, para ele começar a efetuar o primeiro disparo a partir do saque velado, abaixo de 1 segundo, ele já começa a ver que tem dia que tá certo, tem dia que não dá. Ele já não garante mais aquela performance. Ele sabe que quando ele bota alvos, múltiplos alvos, a distâncias pequenas, tá? 5, 7 metros, mas que ele precisa neutralizar esses 3 alvos
buscando abrigo rapidamente, a partir de um saque velado, de um cenário um pouco mais complexo, ele já bota um ou outro tiro no barro, ele não acerta tudo no metal, ele percebe que se o instrutor ou o companheiro de treino dele propor um treino um pouco diferente a partir daquilo que ele treinava, ele também tende a não ter aquela mesma performance. Muitos caem na armadilha de diminuírem a frequência de treino ou de não refletirem sobre aquilo que está obstruindo suas evoluções. Nessa hora, na verdade, é que eu gosto do continue. Os platôs de aprendizado, os platôs de uma forma geral, se você está fazendo uma dieta, por exemplo, para ficar mais definido, se você está fazendo uma dieta para ficar mais forte, mais musculoso, uma empreitada de busca de conhecimento, lendo loucamente, criando um roteiro de estudo forte, independente da área que você está buscando a evolução, muito provavelmente em algum momento dessa jornada, tá? Logo após um bom período de crescimento, você vai enfrentar uma estagnação. Um momento onde a sua evolução ela tende a parar, tende a se estagnar e talvez até você tenha perda de performance. E aí você só precisa se reequilibrar. Você só precisa entender, opa, talvez eu esteja desgastado demais. Talvez eu precise equilibrar melhor minha recuperação. Talvez eu precise utilizar práticas variadas agora para voltar a ter vontade, ou talvez eu precise de alguém nessa hora, tá? Muito provavelmente você tem incorrido em algum erro que ele só está ocorrendo porque você não tem conhecimento suficiente para detectá-lo e ter a humildade de buscar alguém com uma visão externa, preferencialmente alguém melhor do que você, alguém mais experiente do que você, para ele observar e lhe corrigir, ou para pelo menos buscar junto de você o que você não está enxergando, é algo importantíssimo. Você tende a, fazendo isso, continuando a sua prática, na busca evolutiva, seja no tiro, seja na arte marcial, seja no treinamento físico, seja numa busca intelectual, se você continuar, se você persistir, se você superar esse platô ou até essa queda de performance, você tende a voltar a evoluir. Por óbvio, eu gosto nessa hora da aplicação daquele ciclo ação, avaliação, correção e retorno à ação. Só a ação burra, eu falo muito do continue, né, que tem a ver com a persistência, tem a ver tipo assim, só vai, sabe? Não fica perguntando muito, não busca o equipamento ideal, não fica buscando condições ideais, elas nunca virão, só vai. Quando você vai, quando você entra no corredor, quando você começa o treino, quando você bota uma arma na cintura, os problemas naturalmente vão surgir, você naturalmente vai ter que solucioná-los, e aí você começa a buscar as soluções para esses problemas, como o bom guerreiro que você é. A partir do momento que eles surgem, mas primeiro vai, não tenta resolver, prever todas as variáveis possíveis antes de você escolher um curso de tiro. Porra, mas eu queria escolher com o melhor instrutor, no melhor clube, será que essa arma, será que aquele coldre? Você já tirou alguma vez? Ah, mas meu tênis, meu short, a minha camiseta, o relógio, isso, aquilo, a hora, já correu? Só vai correr. A partir do momento que você quebrou essa inércia, que você está envolto numa atividade que faz parte da sua rotina e que você percebe que você está adotando práticas assertivas e tem evoluído, lembre-se, se você ainda não se deparou, acho que a maioria já se deparou, que você tende a se deparar com platôs. E esses platôs, eles são uma grande armadilha da vida. Aquele indivíduo que se depara com esses primeiros platôs e que ele entende que, olha, eu acho que isso aí para mim já deu, eu vou até aqui. Ele não consegue alçar voos maiores, infelizmente, ele se restringe à mediocridade. Sabe o diferencial numa corrida de Fórmula 1 entre o primeiro, o segundo, o terceiro colocado? Você vê que o terceiro colocado, muitas vezes, ele está colado no segundo e no primeiro. Foram frações de segundo que definiram o primeiro do segundo. A vida, né? Por sorte, nós podemos ser felizes e caminhos para a felicidade existem diversos, graças a Deus. Então, mas eles têm muito a ver com essa persistência. Eles têm muito a ver com a ideia de você superar esses momentos de estagnação ou até de involução, continuar fazendo aquilo que você acredita que é importante para você, aquilo que você sabe que é importante para você, e a maioria de nós sabe o que é importante. Se pudéssemos, nos interrompido os estudos, nossos estudos, imagina que nível de conhecimento teríamos hoje. Se tivéssemos mantido um nível mínimo de leitura diário, aqueles 15, 20 minutos diários, desde sempre, desde que eu aprendi a ler. Olha que lindo que seria isso. Se tivéssemos juntado 10% e não mais do que 10% de tudo que ganhamos de dinheiro ao longo da nossa vida, desde a nossa primeira renda, onde estaríamos hoje? Mantivéssemos aquilo numa prática mínima diária.
E quando eu falo do treino mínimo, por exemplo, quando eu falo daquela ideia de você fazer pelo menos um saque no dia, pensando na sua proteção, na proteção dos seus, quando eu falo naquela ideia da atividade física mínima também, aquelas 10, 20 flexões, 50 abdominais ali, porque naquele dia que não deu para treinar antes do banho, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com não botar tudo a perder. Quantos de vocês já tiveram uma condição física melhor? Às vezes o cara nem entende por que ele parou bem de treinar, simplesmente porque em algum momento ele parou de evoluir, e daí porque ele não se transformou no Mr. Olímpia, né? Acabou se frustrando, porque não teve uma evolução contínua, mas estaria muito melhor se só tivesse continuado. E se você perceber, quando você conhece uma pessoa que você admira muito em determinada área, você logo se conecta com uma coisa. Essa pessoa ela não é tão incrível assim quanto eu imaginava. Porque não existem pessoas tão incríveis assim. Existem as pessoas que souberam lidar com os platôs de aprendizado. As pessoas que souberam lidar com um determinado nível de estagnação. Aí várias pessoas foram tão bem quanto ela ali, até 80% pararam e aquela pessoa continuou. E ela desenvolveu mais 5%, mais 10%, mais 15%, mais 20%. E aí ela parece ser especial, porque ela faz o que ninguém consegue fazer, muito mais por conta da persistência, muito mais por conta da continuidade. É por isso que a gente gosta de apostar no longo prazo. Quando você vê, por exemplo, um guerreiro, não sei se já assistiram o documentário na Netflix do Ronnie Coleman, provavelmente o maior fisiculturista da história, né? Ganhou os maiores prêmios repetidas vezes. Como é que ele ficou em determinado momento? Ele ficou agora, né, na verdade, né, submetido a várias cirurgias, impossibilitado de várias atividades, ficou muito... Tá muito ruim. É justamente esse o desafio do guerreiro. Será que vale a pena dar uma determinada intensidade em uma determinada área e num determinado momento da vida você não conseguir nem mesmo andar pelas próprias pernas? Deus nos proteja desse infortúnio. Ele pode acometer a todos, talvez alguém aqui que esteja me ouvindo agora carrega essa limitação por conta de um acidente, por conta até de uma irresponsabilidade, a verdade é essa, ou seja, voluntário ou involuntariamente pode ter se envolvido numa situação dessa. O que está dentro da nossa condição, o que está dentro das nossas escolhas, do nosso processo decisório, que busquemos ser o mais perenes possíveis, o mais equilibrados possíveis, para que possamos ter sim uma evolução constante, possamos sempre que cairmos na armadilha ou involuntariamente tenhamos que interromper alguma atividade, possamos praticar a eterna retomada, possamos entender que nós temos limitações sim, mas que elas com persistência, com continuidade, podem ser superadas.